a dupla Alailton e Carlos Zaidan. Nós vamos falar sobre a termodinâmica, né, as máquinas térmicas, em especial a máquina de tecer. Então, para a gente introduzir o trabalho, nós precisamos saber o que é uma máquina de tecer, onde surgiu e por que surgiu. Por que surgiu, né? O ato de tecer é muito antigo. Estima-se que o tear tinha sido desenvolvido, né, há mais de 6.000 anos, pois o homem começou a utilizar o conhecimento, né, da cestaria, utilizando fibras flexíveis como algodão, linho e lã, para começar a desenvolver, né, as vestimentas. Então, o que é uma máquina de tecer? A máquina de tecer existia, né, muitas das vezes na nossa casa, nossos avós, nos nossos parentes mais antigos, a máquina de tecer manual, que era quando tinha o apertar de pé ali, e é aquela que tece, que entrelaça os fios em tecido para fazer roupas, toalhas e etc. Então, essa é a máquina de tecer manual, que é a mais antiga. Logo após, foi desenvolvida a máquina de tecer a vapor, né, que é considerada uma máquina térmica. Mas por que ela é considerada uma máquina térmica? Porque ela transforma, ela absorve todo o calor, né, de qualquer fonte e converte parcialmente em energia mecânica. Então, ela absorve aquele calor, né, aquela fonte de energia, e vai transformando em uma energia mecânica. Então, para a gente entender melhor, está dizendo assim, ó, a máquina a vapor desenvolvida por James Watt em 1769 era, na verdade, um motor movido a vapor de água que revolucionou a manufatura e a indústria no século XVIII e XIX. Máquina de tecer. Na indústria textil, as máquinas de tecer a vapor chegaram na primeira metade do século XIX. Então, lá na Revolução Industrial, 1801, na França, durante a Revolução Industrial, né, foi inventado essa máquina a vapor. Mas por que surgiu essa máquina? Estima-se que grande parte daquele povo tinha uma grande deficiência nessa questão de requisito de roupa, de vestimenta, de toalhas, né? E era um clima muito hostil, muito frio. Então, a máquina manual, ela só produzia 2 peças de roupa por semana. Depois que foi criada a máquina de tecer, foi criada 7 peças de roupa no mesmo período. Então, por isso que ela é uma máquina térmica, porque ela produz mais em apenas um ciclo. Ela absorveu toda a fonte de calor, produzindo 7 peças de roupa em um único ciclo. Então, isso é uma máquina termodinâmica, que é a máquina a vapor, que, no caso, é a máquina de tecer. Então, depois, na Revolução Industrial, foi desenvolvidas 7 peças de roupa apenas pela máquina a vapor, mas também era utilizado grande mão de obra, né, infantil, feminina, por conta disso. Então, por conta deste motivo, dessa grande demanda, foi criada a máquina de tecer a vapor. O motor a vapor não apenas revolucionou o transporte, mas deu início à Revolução Industrial na Europa. A força manual seria substituída pela força a vapor, que movia pistões ligados a alavancas e com isso movia os teares da indústria. Aqui um exemplo de um motor de tubulação criado por James Watt. Ele projetou e patenteou a máquina. O vapor é introduzido de ambos os lados, produzindo o movimento para cima e para baixo, permitindo que impulsionasse o mecanismo de rodas e carroça e para mover navios e rios. Agora eu vou falar aqui o funcionamento desse motor, como é o ciclo de funcionamento dele. Aqui temos uma fonte de calor, onde aquece a água. E essa água vai se expandir até atingir
a pressão de trabalho. Aí, nesse instante, é preciso uma ação externa para tirar o volante de inércia para gerar o movimento. Esse movimento é transmitido para o pistão e para a válvula corrediça através das bielas. Então, essas duas aqui. A válvula corrediça, então, é liberada. Libera a passagem do vapor, que se expõe até um dos lados do cilindro. A energia armazenada no volante de inércia garante o retorno do pistão. Ele vai ir e ele vai voltar. E da válvula corrediça também. Nesse momento, a válvula corrediça desvia o vapor da caldeira para o outro lado, oposto, e libera o fluxo ao lado contrário. Assim, o vapor age sobre o outro lado do pistão, e por isso o motor é classificado como duplação. No caso, a válvula corrediça vai abrir a passagem do vapor do lado contrário. Aí ele vai fazer esse movimento, e através do movimento do volante, da energia do volante, vai permitir que o pistão volte e a válvula libere o vapor do outro lado. Assim, continuando o movimento. Agora eu vou mostrar um vídeo aqui desse funcionamento. E esse aí, esse motor aqui, movia os teares a vapor.